Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Agora Master. Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e espero tirar todas as dúvidas relacionadas à demência de Alzheimer, essa doença que acomete muita gente, né, atualmente. O que é muita gente faz assim, né? Mal de Alzheimer. Não se fala nisso, é o Alzheimer, só isso mesmo, Alzheimer. Ou o mal de Alzheimer também faz parte do contexto do nome, ou não? Atualmente, a nomenclatura correta é demência de Alzheimer, Demência de né? Alzheimer. Mas aí popularmente é também conhecido como doença de Alzheimer e antigamente que era muito falada no mal de Alzheimer, né? Mal de Alzheimer, é verdade. O que é? O, é falta de quê no organismo da pessoa? Começa por quê? O que é a demência de Alzheimer? A demência de Alzheimer, ela é uma doença do sistema nervoso, né? É uma doença crônica, degenerativa, incapacitante, que inicialmente começa principalmente com sintomas relacionados à memória. Para ser mais específico, principalmente a memória recente. Então, são déficits de memória que no início são pequenos, como, por exemplo, a pessoa esquece onde deixou a chave de casa, tinha alguma atividade para fazer e aí esquece. Depois esse déficit de memória ele vai cada vez mais progredindo, esquece se alimentou naquele dia, o que foi que almoçou, se não almoçou. Passa para déficits mais importantes, como por exemplo, vai sair de casa e esquece o caminho, não consegue mais voltar para casa. É uma coisa simples assim, ia na padaria, na esquina de casa, depois não acha mais a padaria, ou até mesmo vai na padaria e não consegue voltar. Então esse déficit de memória ele vai cada vez aumentando. Mas não é só relacionado à memória, né? A memória geralmente são os sintomas iniciais. Com o progredir da doença, passa também a ter comprometimento relacionado à parte cognitiva, que é relacionada ao comportamento. Então, muitas vezes, o idoso ele vai ficar mais agitado, fica mais agressivo, uma coisa que nunca aconteceu, muda o comportamento de uma forma geral, pode ser acometido também por depressão. Então, assim, são uma série de sintomas, e aí com o progredir também chega a comprometer parte motora. Então, ele vai ter dificuldade para andar, aumenta o risco de quedas, vai ter dificuldade para tomar banho, fazer suas atividades básicas de vida diária, para tomar banho, para realizar a troca de roupa. Né? Depois começa também a perder as funções orgânicas relacionadas a controle de esfíncter urinário e fecal. Então vai perder urina, evacua sem sentir. Chega a um certo ponto até mesmo que tem dificuldade para se alimentar. Muitas vezes em estados mais graves, esse paciente chega até a ficar acamado e necessitar de uma sonda para poder se alimentar. Então a gente vê que é uma coisa assim que realmente vai progredindo cada vez mais. Esses são os estágios, então. Os estágios, eu estava, antes de se ouvir, eu tive que estudar um pouquinho também para a gente entender um pouco. E a gente vê que, como o senhor falou, a evolução dele começa devagarinho e chega até essa de acamar mesmo. Mas no estudo científico, né, que o senhor passou por esse processo aí, quais são os estágios? Existe esse estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4? Como é que funciona para a demência de Alzheimer? Como eu falei, é um estado que é progressivo, né? Então, assim, pela nomenclatura, não existe nada formalizado, que realmente existe estágio 1, 2, 3, mas, assim, na prática, até alguns autores chegam a comentar isso, né? Que realmente tem o estágio um Alzheimer leve, moderado e grave, né? Mas aí é mais, assim, para questão mesmo de cada pessoa para identificar. Mas pela nomenclatura mesmo, de acordo com os estudos, não tem ainda, assim, algo que realmente confirmado em relação aos estágios. Mas na prática a gente vê que realmente começa mais leve e aí vai progredindo cada vez mais. Existe algum tempo, não, doutor? Ou, por exemplo, vai de acordo com a pessoa também? Cada um tem a sua história. Varia bastante essa questão do avanço da doença. Atualmente a gente vê que os idosos, eu tenho um idoso que já tem a doença há mais de 20 anos, né? Então assim, antigamente a evolução era bem mais rápida, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, com os meios que temos de tratamento e até diagnóstico, até assim, um pouco antes, pela própria conscientização mesmo da população, né? E da família. Porque o diagnóstico do Alzheimer, ele geralmente é feito de forma tardia. Então, é muito comum chegar a pacientes que já têm Alzheimer há anos. Né? Então, o que varia em relacionado ao avanço da doença é assim, com quanto tempo que foi realizado o diagnóstico, né?
Será que esse idoso está sendo medicado de forma correta? Tem algumas formas de tratamento. Quais os tratamentos que ele está utilizando? Né? Então, o apoio também da família, as interações que está tendo. Então, são uma série de fatores O ambientais. senhor falou em tratamento aí. Como é feito esse tratamento da doença do Alzheimer, então? A família, ela passa a ser um fator predominante também na ajuda? Com certeza. A família influencia bastante relacionada à evolução e o tratamento da doença. Porque o tratamento do Alzheimer hoje em dia, infelizmente, ainda não é curativo. Apesar de existirem vários estudos em evolução, né, é uma doença que é muito estudada atualmente pela grande quantidade de pessoas acometidas. Os dois grupos de tratamento que tem hoje em dia é o grupo farmacológico e o não farmacológico. O farmacológico são com drogas, com medicamentos que não vão curar, mas que vão retardar a evolução da doença. E o tratamento não farmacológico é com todo o apoio de demais profissionais da área da saúde, né? Então, assim, são fisioterapeutas que vão estar atuando, educadores físicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, acupunturistas. A gente vê que alguns pacientes respondem muito bem à acupuntura. Então, o ideal é esse somatório, né? Tratamento farmacológico ou não farmacológico. E aí, em casa, a família tem que estar cada vez mais interagindo também com esse idoso. Aí é onde entra o diferencial da família relacionado ao tratamento e evolução da doença. Quais são os fatores de risco dessa doença, doutor? Os fatores de risco da doença de Alzheimer, o primeiro é a idade. Né? Então, é uma doença que é assim, bem característica, um paciente idoso, principalmente a partir dos 65 anos de idade. Então, idosos maiores de 60 anos já é um fator de risco. Tem também um fator de risco que o pessoal associa muito, mas que não é verdade, que é a questão assim de, meu pai teve Alzheimer, então eu vou ter também. Né? Então, não há nada comprovado isso. O que é comprovado é que pessoas que têm o Alzheimer antes dos 60 anos de idade, que são casos mais raros, mas que pode acontecer. Então, nesses casos, aí sim, os seus descendentes, seus filhos, vão ter tem fator de risco, né? Um fator de risco tem uma tendência maior também a desenvolver o Alzheimer. Fora isso, sedentarismo, obesidade, tabagismo também, são os principais fatores, além da síndrome de Down, né, por conta de alterações genéticas. Eu estava vendo aqui uma das questões, deixa eu só tentar ver aqui. Eu estava porque o pessoal estava vendo aqui que eu estou andando analisado aqui no celular, mas é porque a gente fica vendo as coisas que acontecem com a demência do Alzheimer. Ela é uma coisa muito... A gente fica em casa, a gente fica preocupado com como é que a família deve tratar, né? Porque tem gente que não tem paciência, né, com uma pessoa que tem Alzheimer. Então a gente fica nessa questão, por isso que a gente está tratando desse assunto, que é um assunto muito importante e precisa ser debatido diariamente. Doutor, como é feito o diagnóstico dela, doutor? Como é que a pessoa sabe? Então, às vezes, só porque esqueceu de uma coisa, a pessoa leva até no tono, não, está com Alzheimer e tal. Mas como é que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico da demência de Alzheimer, atualmente, ela é predominantemente clínico. Né? Então, se desconfia da doença, o ideal é procurar um médico, né, de confiança, principalmente um médico que atue na área de geriatria, ou até mesmo um neurologista também, que, como a doença de Alzheimer ela não tem uma especialidade médica assim que realmente se aproprie, né? Então, geralmente são os geriatras e os neurologistas que atuam mais nessa doença. Para realizar o diagnóstico, como eu falei, ele é principalmente clínico, né? Então, tem uma série de testes que são feitos, perguntas, a própria história do paciente, e tem também alguns exames de imagens que servem principalmente para excluir a doença, para excluir outras doenças, né? Não tanto para diagnosticar. O que é que acontece? Atualmente existem vários fatores, assim, vários estudos, né, procurando outros meios de diagnóstico. Então existe questão de biomarcadores, né, com o uso da proteína tal, a fosfotal e a beta-amiloide, que é através de amostras do líquido cerebroespinal, que para tentar detectar essa doença antes mesmo de começar a aparecer os sintomas. Porque geralmente quando os sintomas já aparecem, a doença já está instalada no sistema nervoso há anos. Então aí é que está o grande segredo, né, o grande mistério da doença.
Quando a doença já está instalada, é complicado para se ter a cura dela, para conseguir meios, né, medicamentos para que se consiga a cura dela. E aí, conseguindo esse diagnóstico antes da doença estar propriamente instalada, é um grande avanço para, quem sabe, a cura do Alzheimer futuramente. Ô, doutor, eu estava vendo aqui, e estavam dizendo aqui, é muito importante a família, né? Deixa eu ler aqui a pergunta, bem rapidinho para o prof. É porque a gente fica aqui, a pergunta vem chegando aqui para nós, a gente tem que... A questão da família, de automedicar-se, essas coisas assim, quais são as orientações que o doutor Vitor Hugo daria para esse tipo de, de doença que é o Alzheimer? Como é que funciona? A automedicação, os cuidados em casa, ter os cuidados, é bom uma pessoa, uma profissional, uma enfermeira. Qual é a orientação que o Vitor Hugo pode dar para esse tipo de perguntas que foram feitas aqui? Relacionado à demência de Alzheimer, não só a demência de Alzheimer, mas também a outras doenças. A automedicação, ela sempre é um risco grande, principalmente para o paciente idoso. O paciente idoso, por si só, ele já é comum de tomar vários medicamentos, é o que a gente chama de polifarmácia. Sim. Então, a partir de 5 medicamentos ou mais, já entra o que a gente chama de polifarmácia. A polifarmácia ela é um fator de risco para outras comorbidades, ou seja, para ser acometido por outras doenças. Então, se além da grande quantidade de medicamentos que a pessoa já toma, se estiver tomando outros medicamentos que também não são passados por um médico, o risco ainda é maior. Tanto pela interação entre os medicamentos, quanto também pelo risco de adquirir outras doenças. E relacionado à parte do cuidado, a família é muito importante, né? Aí entra a parte do cuidador. O cuidador é realmente aquela pessoa que cuida doutor, do idoso. Vamos lá, doutor, bem rapidinho. A minha pergunta é essa também, porque fica bem importante para a gente tentar introduzir assim mais. Seria importante uma pessoa que entenda, que seja um profissional, ou, por exemplo, assim, um filho, se eu vou cuidar de meu pai, minha mãe, mesmo sem saber de nada, aí pega a pessoa errado, não faz até o estímulo cerebral, como é que funciona, tem que estimular de que forma também. Quais são as orientações para as pessoas que estão em casa nesse momento? Né? Muita gente tem em casa, tem alguém que tem a demência do Alzheimer e fica perguntando quais são os procedimentos que eu tenho que fazer dentro de casa para estimular, para ter cuidado, por exemplo, de pegar com jeito, de pegar de uma forma mais errada. Como é que funciona mais ou menos isso, doutor? Então, como eu estava falando, a questão do cuidador em si, né? Então, com o avançar da doença, com certeza esse idoso vai precisar de um cuidador. Muitas vezes o cuidador é o próprio familiar, que está ali, que cuida, que dá banho, que dá alimentação, que faz os estímulos, que faz todas as atividades no dia a dia. O que é que acontece? Muitas vezes aí também vem a questão, uma síndrome associada, que é a síndrome da sobrecarga no cuidador. Principalmente quando esse cuidador é um familiar, como eu falei. Porque a gente sabe que realmente a sobrecarga é grande, se priva de muita coisa para estar ali do lado do idoso sempre. Daí a importância de ter um profissional qualificado, né, um cuidador. Hoje em dia existem empresas no mercado, né, que fornecem esse serviço. E aí não é uma pessoa só que fica cuidando, dependendo da carga horária que vai ficar lá. São vários profissionais que ficam alternando, justamente para evitar essa síndrome, né, de sobrecarga do cuidador e também por questões trabalhistas, né, que existem. Aí, assim, a importância desse cuidador ser uma pessoa qualificada é relacionada a quê? Ele pode estar verificando os sinais vitais. Se for um paciente também que já tenha diabetes, está verificando a glicemia para ver como é que está. Se caso precise de primeiros socorros, vai ser uma pessoa apta a fazer, né, e tomar as decisões, as atitudes certas, como, por exemplo, questão de um engasgo, né, porque com a avançada doença, como eu falei, vai ter dificuldade para deglutir esse idoso. Então pode provocar um engasgo, ele vai saber, um cuidador bem treinado, bem qualificado, ele vai saber fazer a manobra de Heimlich ou outras manobras que serão necessárias de acordo com o quadro do paciente. Vamos tentar aqui, porque vai chegando aqui perguntas para mim, a gente vai tentando tirar aqui as dúvidas. Existe a agitação deles, alguma coisa do tipo, a pessoa fica agitada. Se ele fica agitado, é importante quais são os pontos que, para não ter essa agitação, por exemplo, visitas em casas, como é que funciona, as visitas em casa, é importante familiares irem para casa, né? Quais são esses pontos? Também tem isso e também a paciência, o senhor falou aí, importante da paciência,
falar tranquilamente ou falar como é que funciona para também não discutir com o paciente, certo? É, isso, mais ou menos isso. Então vamos lá. Primeira Agitação, pergunta né? é: as visitas, ela é importante ou não? Relacionado às visitas, são importantes sim. Porque, como eu falei antes, quanto mais interação social esse idoso tiver, melhor, principalmente entre os familiares e amigos. Relacionado à questão da agitação, é uma coisa que é muito comum nos pacientes que têm a demência de Alzheimer, né? Então, como eu falei até anteriormente, tem essa questão da relação da mudança de comportamento. Então, tem pacientes que ficam extremamente agitados, coisa que nunca foi na vida. Tem pacientes que ficam agressivos, até com os próprios familiares. Então, e alguns até têm horários específicos que isso acontece. Não? Então, é muito comum a maioria desses idosos ficarem mais agitados e agressivos no período tardezinha, do entardecer para a noite. E muitas vezes está associada também a uma síndrome que chama síndrome do pôr do sol, que é muito comum no Alzheimer, muito comum, e também em outras demências. Então, para esses idosos que têm essa síndrome, que têm essa característica de ficar mais agitado no entardecer, então a dica importante que tem a ser feito é tentar mudar o mínimo possível a rotina dele nesse horário. Por exemplo, não sair nesse horário, não sair de casa para levar para passear, para ir para um canto, porque geralmente quando eu voltar para casa, ele já vai estar com a cabeça toda embaralhada. Então aí vai ter tendência a ficar mais agitado, vai ficar falando coisa com coisa muitas vezes, então complica bastante. Outra coisa muito comum no idoso são as manias. Então, o idoso com Alzheimer, alguns têm mania de estar cuspindo, isso é toda hora do dia. Outros têm mania de estar coçando o cabelo, estar arrancando o cabelo, muitos ficam até parte do cabelo, do couro cabeludo careca. Outros vão estar coçando o nariz, já chega até a ferir. Né? Então, cada um tem uma mania. Outros vai ter um jargão, então ficam falando alguma coisa o dia todo, a mesma coisa. Uma coisa que é muito comum também é eles querem sempre dizer que quer ir para casa. Né? Então, ele está em casa, principalmente, geralmente fica na casa de um filho, aí quer ir para casa, vamos para casa. E muitas pessoas não entendem por que isso está em casa. Mas o que acontece na verdade é que como a memória dele já começou a ser perdida, parte recente, aí vai progredindo até a memória mesmo tardia, muitas vezes a casa desse idoso é aquela casa que ele morava na infância, que é a única casa que lembra. Muitas vezes a casa nem existe mais, mas ele quer voltar para casa, quer ir para casa, quer ir para casa, e aí já está em casa, né? Então, realmente algumas coisas são complicadas, tem que ter paciência, até porque são perguntas que são repetidas o dia inteiro. Ô, doutor, até a irritação para o familiar, né? Como o senhor está dizendo aí, para casa, mas você já está em casa, você já está em casa. Como é que pode transformar as contraindicações, as indicações que o senhor pode dar para esse tipo de pessoas que ficam até, né, por exemplo, ele esqueceu de um negócio, né, esqueceu lá, aí a pessoa se irrita com, com a pergunta do quem tem o Alzheimer. Quais são as indicações, bem rapidinho assim, só para a gente entender o que é que a pessoa deve fazer para estimular, para ele mudar esse pensamento? Como é que a pessoa deve fazer, doutor? Esse pensamento realmente de estar repetindo, estar perguntando, é uma coisa assim que é frequente e que é até mesmo difícil de lidar, né, por questão de paciência mesmo. E Então a assim, pessoa para tem que ter uma tentar, paciência dobrada. tem que ter uma paciência dobrada, com certeza. Até por isso mesmo é um dos fatores que causa o que eu falei, né, a síndrome da sobrecarga do cuidador. Quando é aquela pessoa, principalmente que é da família, que fica ali o dia inteiro, fica de dia, de noite, de domingo a domingo. Então aí complica. Por isso que tem que ter um revezamento entre esses cuidadores, seja da família ou seja contratado por uma empresa, né? Tá aí, pessoal. A gente está aqui conversando, o pessoal diz, mas por quê, né? Porque assim, eu tenho uma pessoa da minha família, da família da minha esposa, principalmente, né? Que tem o Alzheimer e a gente sabe a dificuldade que é. O dia a dia, a dificuldade, e ele já está acamado. Por isso que eu estou perguntando, porque eu tenho causa própria e eu sei o que isso representa na família de uma pessoa que tem casa, uma pessoa de Alzheimer, que já e ele é novo, ele tem nem 60 anos direito tem. Né? Então a gente sabe o que é que a pessoa passa de verdade, porque eu tenho uma pessoa na família que tem. Então a gente sabe os cuidados. Eu tenho também a tia da minha esposa é síndrome de Down. Né? Então a gente sabe o que é que passa cada uma dessas pessoas, a convivência com elas. Por isso que a gente também trouxe essa pauta para saber a real, o que passa também, o que também sofre, né?
filhos, filhas principalmente, né? Filhos. Então, a gente fica, por isso que a gente trouxe essa pauta aqui. E eu queria agradecer demais, doutor Vitor Hugo, por essa explanação que o senhor deu aqui, essas orientações, o tratamento também, como funciona e tal. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão em casa. Eu queria agradecer a sua participação hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar, de poder esclarecer essas dúvidas. Para o pessoal que tem interesse também, que quiser saber um pouco mais, pode dar uma olhadinha também no meu Instagram, @Dr. Vitor Hugo. E aí lá tem até algumas matérias falando sobre a irisina, né, que é um hormônio que é produzido a partir da atividade física, né, já tem estudos que mostram a questão dos benefícios dele relacionado ao Alzheimer. Tem também, acho que se eu não me engano, próximo dia 30 agora eu vou estar publicando uma matéria sobre questão de inteligência artificial, né, para o Alzheimer, né, que tem estudos da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O pessoal lá está fazendo questão de um algoritmo que pode prever o diagnóstico 6 anos antes do que a gente já consegue fazer atualmente. E tem também outras matérias relacionadas ao Alzheimer, né, com algumas perguntinhas lá para você ver, tentar identificar se seu familiar tem ou não Alzheimer, né, e aí procurar um atendimento realmente adequado, né, um médico de confiança. E também tem algumas matérias sobre o Alzheimer na @CuidareMedJP. Também tá é um embaixo, Instagram. tá aqui, né? Tá @CuidareJP. Cuidare JP ou não? CuidareMed. CuidareMed JP, certo? CuidareMed JP. Na Cuidare JP também tem alguma coisa falando. Quem quiser dar uma olhadinha, já aproveita o link aí para ver Então, algumas. Tem até algumas coisas falando sobre a questão do cuidador também, no Alzheimer, bem interessante. Show. Lembrando que a CuidareMed, CuidareMed é o quê? A mesma coisa ou não existe? Como é que é? A Cuidare JP, ela é uma empresa focada mais no cuidador, né? Então ela presta serviço de cuidadores de idosos a domicílio. Tá. Então pronto. É CuidareMed, tá? Isso aí. A Cuidare-Med é a clínica, né? CuidareMed, não é Cuidare só, tá? CuidareMed, na rua Poeta Tagino Teixeira. Ela fica no Shopping Pátio, aqui no Altiplano. Quem quiser dar uma passadinha lá. E também eu queria agradecer a CuidareMed por ter disponibilizado também o Dr. Vitor Hugo para estar vindo aqui, já que ele faz parte dessa empresa, tá certo? Então tá aí, CuidareMed, certo? Agora ajeitou. Parabéns, valeu, Alisson. Obrigado. Doutor, eu queria agradecer demais a sua participação, de verdade. Eu acho que esse é um tema que por isso que quando eu fiz muitas perguntas, porque a gente tem a curiosidade também de saber como é que funciona, né? Esse tipo de tratamento, para as pessoas que estão em casa saberem de verdade como é que funciona esse tratamento, para as pessoas terem um conhecimento básico, pelo menos um conhecimento básico, os familiares terem os conhecimentos básicos. Então, foi por isso que a gente trouxe essa pauta para você, telespectador. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Obrigado também. Como eu falei, mais uma vez, eu que agradeço, né? O @ doutor Vitor Hugo também. Quem quiser dar uma passadinha lá, procura, manda um direct e ele conversa com você. Você fica muito bem informado lá com o Dr. Vitor Hugo. Isso, qualquer dúvida pode falar, porque eu mesmo respondo lá no Não é nenhum robozinho não, né? Com certeza não. Tá aí, pessoal. A entrevista hoje com o Dr. Vitor Hugo para falar sobre a demência do Alzheimer, tá bom?